galera, antes de estar começando o vídeo, eu tenho um aviso muito importante. Agora nós simplesmente fechamos uma parceria com a Shopee, galera. O link vai estar aqui na descrição do vídeo pra você estar usando o link de patrocínio nosso. E caso você for comprar qualquer coisa na Shopee, use o nosso link. Mesmo que não seja você que for comprar. Ah, sua mãe, seu pai, tio, seu avô, qualquer, ou até seu amigo vai comprar, manda eles usarem o link do canal. Vai ajudar e vai apoiar demais o canal, galera. Então dá essa forcinha pro canal e bora pro vídeo. Fala aí, pessoal. E aí, tudo bem com vocês? Aqui é o PG trazendo mais um vídeo pra vocês. E hoje eu vim aqui simplesmente trazer um top 10 dos melhores isekais pra você assistir na Crunchyroll, como você preferir chamar, basicamente. Só tem isekai bom e todos dublados pra você. E se faltou algum isekai, deixa aí nos comentários. Claramente não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com todo mundo. Então bora pro vídeo e vamos, né? No nosso 10º lugar, vamos começar com a saga de Tani. Eu acho que é assim que pronuncia o nome do anime. É um anime isekai muito diferente dos outros aqui da lista. Todos os isekai tem aquele meio estilo de mundo RPG, basicamente, mas esse não, é totalmente diferente. Após alguns acontecimentos, um cara praticamente quase morre, e antes dele morrer ele duvida sobre a existência de Deus, basicamente. Após isso, Deus vê e conversa com ele e dá uma nova chance dele renascer com uma menininha loira de olhos azuis, basicamente. E nesse isekai, ele basicamente se baseia em uma guerra mundial, não sei se é a primeira guerra mundial, segunda ou terceira e tudo mais, e ela é uma dos personagens marcantes e tudo mais, que usa um equipamento de magia pra tá derrotando e eliminando os inimigos. O legal e o bizarro é que ela é uma menininha fofa ao mesmo tempo aterrorizante nesse anime. Nosso 9º lugar nós temos aqui Nova Saga. Basicamente em português é New, em inglês é New Saga. Nesse anime o nosso personagem principal, Caio, ele acabou de se derrotar o Rei Demônio. E nisso tudo teve meio que consequência e muitos dos seus amigos acabaram morrendo. E teve muita consequência porque praticamente onde ele vive, o mundo que ele vive foi quase todo destruído. Só que assim que ele acabou de derrotar, ele acaba encontrando uma pedra que simplesmente teletransporta ele para o passado. Mas não literalmente para o passado, literalmente para a versão dele mais nova. Sim, ele tem as lembranças do futuro, mas ele volta para o passado nesse anime. E basicamente ele tem uma chance de mudar todo o futuro, porque ele lembra de tudo que aconteceu e quais pessoas morreram, quais foram as consequências de tudo deles não estar prevenido para esse acontecimento, basicamente. E nisso tudo ele vai impedir que o Rei Demônio renasça. Eu não sei se é renascer ou reencontrar um novo Rei Demônio e tudo mais, e ele vai tentar eliminar ele antes de que aconteça isso. É um anime um pouco diferente. Eu acho que ele é considerado isekai porque assim, meio que ele não renasce no novo mundo, mas sim, ele renasce no mundo dele, só que ele volta pro passado, basicamente. O nosso 8º lugar, nós temos simplesmente Hari Fureta, basicamente. Hari Fureta, nosso personagem principal, que é o Nagumo, ele e a sala inteira dele é teletransportado para um outro mundo. E muitos desses personagens são escolhidos como heróis e tudo mais. E nisso tudo, o Nagumo, no começo, ele tem uns poderes ele tem uns poderes, vamos dizer, bons, mas assim, é usado bem de qualquer jeito. E nisso tudo acontece umas coisas que ele acaba caindo num buraco de uma masmorra que eles estavam enfrentando. Porque não tava só ele, tava ele e outros personagens. Aí tinha uma menininha que ele não gostava, é amigo da menina e tal. Só que ele era amigo dessa menina e o que acontecia? Tinha um cara que tinha ciúme dessa menina, porque o cara gostava dela. E esse cara, filha da mãe, vai lá e meio que faz com que o Nagumo seja empurrado pra lá embaixo dessa masmorra. E nisso tudo, ele meio que quase morre, literalmente, tendo que comer carne de monstro e acaba sobrevivendo. E após isso, ele encontra alguns personagens que ele acaba fazendo sua própria equipe, mudando totalmente de personalidade. Antes de acontecer isso, ele é uma pessoa gente boa, quieta, nada dele e tudo mais. E ele muda totalmente de personalidade e escolhe o seu próprio caminho e muito mais. É um anime isekai um pouco diferente e tudo mais. É bom e tal. Ele lembra um pouco a pegada do herói do escudo, daquilo do personagem que é meio que acaba se ferrando e depois acaba dando a volta por cima e tudo mais. Assim, no geral, é um anime que atualmente ele tem 3 temporadas, basicamente. Ele tem a primeira, tem a segunda e a terceira. A primeira temporada é dividida em basicamente 13 episódios. A segunda temporada nós temos um pouquinho mais, que é 13 episódios mais 2 episódios extras, que são um filme que tem do anime. Sim, um filme que ele é dividido em 2 episódios e tal, mas assim, não é muito longo. O filme, ele não acrescenta nem tira nada na história, ele só explica um pouco sobre os criadores de alguns itens que ele vai atrás, porque no começo de tudo, ele acaba escolhendo o seu próprio caminho. O objetivo dele é simplesmente voltar pro mundo dele, porque ele tá foda-se pra esse mundo, porque o pessoal de lá tá foda-se pra ele tá foda-se pra esse mundo, então ele quer voltar pro mundo dele. O próximo anime da nossa lista é simplesmente Black Summon, basicamente. Esse daqui é um anime onde o Kevin é o personagem principal, que ele meio que acorda em outro mundo. Não, em troca das memórias dele, ele ganha poderes basicamente e tal.
Aí, assim, ele também, igual eu disse, ele reencarna no novo mundo e tal. A gente cai básico nessa parte. A habilidade principal dele é de invocação. E nisso ele começa bem fraco e tal, ganhando, tipo assim, no começo ele começa eliminando slime e tal. Ele vai ter, se eu não me engano, ele tem a habilidade bem parecida com a do Rimuru, que ele vai ter uma deusa que vai ajudar ele, que vai ser meio que um suporte de início no começo dele, porque ela não vai ter corpo, ela vai ser meio que um suporte pra ele, basicamente. E assim, de início, igual eu disse, a habilidade dele é de invocação. O que ele faz? Ele simplesmente derrota o inimigo e depois ele pode reinvocar esse inimigo. Lembra um pouco Solo Leveling, lembra? Mas a teoria, o inimigo, ele não volta tipo uma sombra igual o Song Ji-woo, não. Literalmente não. Ele volta como uma criatura mesmo. Aí ele começa fazendo isso com slime, depois ele enfrenta o Cavaleiro Fantasma e assim por diante. E nisso tudo ele vai criando a sua equipe basicamente. No início do anime até a metade perto do final, vamos dizer, o anime não tem um objetivo direto, ele não tem um objetivo. Ele vai se aventurando, descobrindo os lugares, fazendo amigos e inimigos, vai juntando mais pessoas para sua equipe e muito mais. É aquele começo básico. Ele é um anime recente, por isso ele só tem uma temporada. A uma temporada dele vai ter 12 episódios pra você. Nosso próximo anime da nossa lista é Re:Zero. Eu vou falar assim de início, esse não é meu anime favorito, não. Eu sei que muita gente, eu ponho ele na lista tanto porque muita gente considera esse um anime muito bom de Isekai, mas eu não sou fã. Eu já tentei assistir a primeira temporada, eu flopei na segunda, e assim, eu não curti tanto Re:Zero, mas igual de ser meu gosto não gostar dele. Então pode ser que tem igual alguns animes aqui você gosta, outros não gosta, vai muito de gosto de pessoa para pessoa, basicamente. Mas tá, o Re:Zero em si é o anime onde o Subaru meio que do nada, no primeiro episódio, ele aparece no mundo aqui, ele aparece em outro mundo, basicamente. Eu não lembro se ele morreu ou se ele morreu e reencarnou, só ele aparece. E nisso tudo ele encontra uma linda garota que ele corre atrás dela, literalmente ele encontra uma garota bonita e ele vai atrás dela. Que aí nisso tudo vai acontecendo várias coisas e tudo mais. Assim, a principal habilidade dele é que quando ele morre, ele volta um pouco no tempo e renasce. Isso acontece várias vezes. Ele realmente é um personagem com muitos traumas, porque assim, meio que ele não tem nenhum poder. Literalmente o poder dele é o quê? Morri, volto um pouquinho no tempo e renasço. Não, eu revolto no tempo, basicamente. Só que o detalhe, ele não pode falar pra ninguém que ele tem esse poder. Ele não pode falar pra ninguém, literalmente, que ele tem esse poder, senão ele vai morrer. Ele não sabe por que ele tem esse poder. E ele não sabe quem é a bruxa que tá meio que, entre aspas, controlando, manipulando a situação da maneira dela e tudo mais. Aí nisso tudo ele vai acontecendo várias aventuras e ele vai meio que entrar na vida dessa menina que ele achou bonita e tudo mais. Ele se apaixona por ela e tal, tem um romance entre os dois e tal. Ele no começo não é correspondido, depois ele é um pouco mais correspondido. E muito mais. É bem interessante o Re:Zero e tal. Assista. Aí você pode tirar as conclusões se gostar ou não desse anime. Então, eu não gosto muito da pegada, mas é muito do estilo de animes que eu gosto. Literalmente, mas muita gente ama e considera esse daqui um dos melhores Isekai já lançado. Então recomendo que você assista. O próximo anime da nossa lista é um anime que eu ainda não assisti por causa de umas coisas que eu ouvi falar do anime, mas é Mushoku Tensei 2, basicamente. O Mushoku Tensei, eu esqueci até de falar de quantas temporadas tem o Re:Zero, mas se eu não me engano tem 3 temporadas aqui o Re:Zero, se eu não me engano. Não, é 3 temporadas aqui, a primeira com 14, a segunda com 25 e a terceira com 16. Mas tá, o Mushoku Tensei basicamente é quando um cara que é fracassado de 34 anos acaba sendo atropelado por um ônibus e aí sua história começa, ele reencarna em um novo mundo, uma criança que aproveita cada oportunidade de ver na sua vida, basicamente. E aí ele vai aproveitar a sua vida, né, nesse mundo onde tem magia, guerreiros, criaturas mitológicas e muito mais pra ele, basicamente. O Mushoku Tensei é dividido em 2 temporadas, por enquanto. A primeira temporada tem 24 episódios, tá? Eu não assisti. Ele vai misturar um pouco de loucura com comédia e tudo mais. O legal desse é que ele vai começar com a história do personagem bem pequeno, literalmente criança. Uma coisa que muito Isekai não começa, com um personagem realmente bem criança. E ele vai crescendo, ele vai chegar na sua adolescência e tal, até adulto e muito mais. Então vai contar literalmente a história do personagem de pequeno até ele, entre aspas, ficar adulto, né? Ele não chega a ficar adulto, mas ele chega a ficar quase um adolescente, basicamente. Aí a primeira temporada é dividida em 24 episódios. A segunda temporada, que ele já vai estar mais velho, mais adulto e tal, é dividida também em 25 episódios pra você poder estar assistindo. Tá tudo dublado. É um anime que muita gente recomenda pra mim assistir. Eu ainda não cheguei a assistir tudo mais, mas é um anime bem interessante e um Isekai um pouco diferenciado pra você aqui. O nosso terceiro lugar, nosso quarto lugar, eu tô falando besteira, terceiro lugar, é simplesmente com Konosuba. Konosuba pra mim é um dos melhores animes de comédia de todos os tempos. Eu ri pra caramba assistindo esse anime. Fazia tempo que eu não ria tanto. Konosuba é simplesmente o nosso querido, maravilhoso Kazuma, onde ele simplesmente acaba
morrendo, literalmente da maneira mais idiota possível, quando ele ia salvar uma menina e ser atropelado. Aí, do nada, ele é reencarnado em um outro mundo. Mas ele é reencarnado, ele conhece a deusa e ele tem um pedido. A deusa fica tirando com a cara dele, porque ele pergunta, ai, como eu morri e tudo mais, e o que aconteceu com a menina? Não, ele não salvou a menina, porque a menina não ia ser atropelada, não ia acontecer nada com a menina, que o Tatu tava vindo a 10 por hora da vida, e ele criou essa ilusão na cabeça dele, literalmente. E aí a deusa fica tirando com a cara dele. E ele fica tão puto que ele tem um desejo. Ele pode escolher o que ele quiser. Poder, dinheiro, o que ele quiser. Ele simplesmente fala assim, eu quero a deusa, eu quero você. Literalmente a deusa acaba indo pro mundo, nesse novo mundo, reencarnar pra ele e a deusa derrotar o rei demônio, literalmente. Mas o legal de Konosuba é isso, é pura comédia, é zoação pra caralho. Ele zoa com tudo, com até Isekai do mundo, velho. E é muito divertido Konosuba. De verdade, eu assisti Konosuba 2 vezes, uma sozinho com minha namorada, e eu amei assistir, porque é muito engraçado Konosuba. Literalmente, é muito doido mesmo. Aí tem os outros personagens, que é a Megumin, que é uma maga muito louca, que só tem uma magia, que é a magia de explosão, acho que é magia de destruição. E tem a Darkness, que é uma Saddle. Eu não vou falar mais nada da Darkness, mas literalmente ela gosta de levar golpes dos inimigos, em outras palavras. E é muito louco isso de Konosuba, porque é um anime muito divertido. Nosso querido Konosuba aqui no nosso quarto lugar. O nosso terceiro lugar nós temos simplesmente Shield Hero, ou Herói do Escudo, basicamente. Basicamente o nosso querido personagem principal, que é o Naokumi, ele é um personagem onde ele simplesmente estava lendo um livro e ele e outras pessoas aleatórias foram mandadas para um outro mundo. E simplesmente nesse mundo cada um ganhou uma espada. Se considerado os nossos queridos heróis cardinais, que são os heróis supremos, adorados por todo mundo, que é pra salvar o mundo das criaturas, não é dungeons, dos eventos que acontecem, que é basicamente que abre uns portais e começa a cair um monte de monstros desses portais, literalmente. Aí o nosso querido Naokumi, ele foi o azarado de nascer com um escudo. Literalmente, a arma dele é o escudo. Ele não pode usar espada, machado, nada. Ele não pode usar nada na mão dele. Só o escudo, literalmente. Aí tem um que lançou com a lança, outro com a espada e o outro com arco, basicamente. E esses são os 4 heróis principais. E nisso tudo, acontece várias coisas. Mas pra resumir, literalmente, o Naokumi se ferra pelo que algumas pessoas acabam culpando ele de coisas que ele não fez. Nesse reino que ele foi simplesmente chamado, obrigado a ir para esse mundo, né? Literalmente ele não teve escolha. Ele simplesmente acaba sendo expulso desse reino sem nada, e nisso tudo ele começa a sua jornada. Nisso tudo ele faz algumas escolhas muito duvidosas para A, B e C, mas ele fez escolha que no final deu tudo bem. E aí ele começa a montar o seu time, primeiro com Raftalia, basicamente que ele meio que, entre aspas, compra ela, né? E depois vem a Filózinha, que ele compra também o ovinho da Filó, basicamente. E nisso tudo ele vai começando sua jornada e tudo mais. É um anime muito marcante, uma história maravilhosa. Eu, de verdade, vou trazer um resumo desse anime. Então, ele vai acabar logo, ele vai ter só mais uma temporada. Mas, assim, é um anime muito gostoso de se assistir, de verdade. E nisso tudo, ele é um anime que ele mistura aquela pegada de RPG com um drama muito bom e marcante. Principalmente a primeira temporada. Eu acho que, assim, pra mim, de todos os animes que eu já assisti, é uma das melhores primeiras temporadas já feitas dos animes. Assim, ela é dividida... A primeira temporada eu acho que é dividida em 2 arcos principais, né? O desenvolvimento de fazer a equipe e o arco de redenção, entre aspas, do pessoal que fez... Não é redenção, mas assim, ajeitar as coisas sobre o que aconteceu com o Herói do Escudo. Tô tentando não contar muito spoiler pra quem não assistiu, basicamente. E tal. A segunda temporada é dividida em só 3 episódios, mas ainda assim é muito bom. A segunda temporada mostra eles em uma outra dimensão. Aí tem também a terceira temporada, também dividida em 12 episódios e tal. E tem a quarta temporada, que é a que eu não assisti ainda, mas eu vou esperar sair a quinta pra me assistir, que é a continuação do arco final. O arco final eles dividiram em 2 partes, na quarta e na quinta temporada, basicamente. Mas literalmente o anime vai acabar com 5 temporadas. Eu acho que é Tsukimichi, basicamente. Makoto Mitsuki. Ele basicamente é um adolescente que a deusa vem, meio que vem. Um deus vem que meio que puxa ele pra outro mundo. Porque o pai e a mãe dele eram de outro mundo e meio que eles fizeram isso. Aí um dos irmãos dele tinha que ir pra outro mundo. E como ele é mais gente boa, mais bonzinho e tudo mais, fala, não, deixa minhas irmãs lá, eu vou. E ele vai nesse mundo. Só que assim, por sorte dele, o deus que puxa ele é um deus gente boa demais com ele. E esse deus meio que dá vários poderes, ele é muito overpower, literalmente, ele é overpower pra caramba. Aí depois que ele vai nesse mundo, ele vai encontrar a deusa e a deusa acha ele muito feio. Literalmente, a deusa
vê as pessoas por beleza ali, essa deusa aí. Não Deus, tem um Deus, né, que é o que manda ele, que ajuda ele, dá o poder pra ele, e tem a deusa. Aí a deusa dele meio que tenta amaldiçoar ele, e ele não pode falar na língua humana, ele fala em qualquer língua, menos na humana, basicamente. E nisso tudo começa a jornada dele. Aí ele conhece um dragão, esse dragão meio que vira aliado dele, vira uma mulher, conhece uma aranha gigante, que ele derrota e vira aliada dele, e nisso tudo ele vai criando a equipe dele. Lembra um pouco a pegada do Rimuru também, mas ele é meio que humano, literalmente, e ele vai tentando formar a equipe dele, ele usa muitos monstros de outras criaturas pra meio que, vamos dizer, formar a equipe dele, mas ele também usa humanos e tudo mais. O anime em si é bem legal, principalmente por a deusa achar ele muito feio e odiar ele, e também tem outros heróis nesse mundo, tirando ele. Tem, eu acho que um outro cara e uma menina também, que também a menina ele conhece, o cara eu acho que ele não conhece, mas a menina meio que era da escola dele e tudo mais. No geral, a primeira temporada é dividida em 12 episódios, já a segunda é 25 episódios. Esse Isekai, tanto porque ser o primeiro Isekai que eu assisti na minha vida, quanto porque é o Isekai que muita gente ama. Estamos falando de Tensei Shitara. Eu reencarnei em um outro mundo como slime, em outras palavras. O nosso querido anime do Rimuru Tempest. Assim, esse anime, ele é um pouco diferente do padrão dos Isekai, porque ele vai mostrar a vida do personagem sendo um monstro. E isso é legal. Ele basicamente, após alguns acontecimentos, ele quase ia, o seu amigo ia quase ser esfaqueado, e ele entra na frente protegendo o seu amigo, basicamente. E nisso tudo ele morre. Aí ele reencarna em um outro mundo como um slime. A diferença dele pros outros slime, além dele ter consciência, ele também vai ter o Rafael, acho que é Rafael, se eu não me engano. É tipo um sistema dele, que ajuda ele a upar, ajuda ele a fazer várias coisas. Conta de um monstro, que ele é um slime, ele começa como um slime, e ele evolui praticamente quase ao nível de um deus. Ele se torna um Lorde Demônio, em outras palavras. Eu gosto tanto do Rimuru, que eu tenho até um bonequinho do Rimuru aqui do meu lado. Eu tenho 3 bonequinhos, né? Um não, 3 bonecos do Rimuru, em outras palavras. O Rimuru é um personagem muito marcante, muito amado pela comunidade. Até mesmo quem não gosta de Isekai gosta do Rimuru, porque o Rimuru é muito bom. Esse anime ele mistura comédia com ação e um pouco de drama também. Tem um pouco de drama nesse anime. E ele mostra a evolução do Rimuru, porque ele começa tipo como um slime. Ele vai evoluindo, vai conhecendo o personagem, vai conseguindo meio que criar a vila dele, que no futuro se torna uma cidade gigante, literalmente. Ele começa como uma vila. Ele usa toda a experiência que ele teve no mundo no mundo anterior dele, no mundo que ele morreu. Tem muita coisa que ainda não existe nesse mundo. E aí ele meio que se alia a vários monstros e tudo mais. E nisso tudo ele vai criando a vila dele, vai encontrando aliados. E nisso tudo ele vai evoluindo cada vez mais a vila dele. E vai criando coisas que normalmente não existia nesse mundo, basicamente. Assim, no geral, galera, esse daqui foi o top 10 dos melhores Isekai pra vocês assistirem atualmente. Tem bastante Isekai bom, todos dublados pra vocês. E claramente, esqueça de deixar o like, que ajuda demais o canal. Se inscreva no canal se você não for inscrito e compartilhe esse vídeo com todo mundo pra poder ajudar e apoiar o canal, tá bom? Eu vou indo nessa, falou, fui e até o próximo vídeo.